Então, boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Criminal, nosso projeto de extensão aqui pelo nosso grupo Desencarcerando na Universidade de Caxias do Sul. Hoje temos a honra de receber a querida amiga Cláudia Barrilari, que vai tratar sobre a temática de corrupção, direitos humanos e empresa. A Cláudia é doutora em Direito pela USP, ela é graduada em Direito e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, professora universitária, advogada em São Paulo, e recentemente lançou a segunda edição da sua obra, Crime Empresarial, Autorregulação e Compliance, pela Revista dos Tribunais, salvo engano, é a obra da sua tese de doutoramento. Né? Cláudia, que já é parceira aí da nossa instituição, participou esse ano de um curso de Direito Penal Econômico que promovemos, então já é da casa. Cláudia, fique muito bem à vontade, né? Sinta-se em casa. Em nome da UX, né? Deixo aqui meus agradecimentos, né? E qualquer coisa que precisar, a gente está por aí. Agradeço a participação aí dos nossos fiéis ouvintes e participantes desse projeto. E ao meu querido amigo Pedro. Pedro, tudo contigo, e muito obrigado. Então, novamente, uma boa tarde a todos aí, né? A gente ainda não está na noite, a gente começa no final, no cair do dia. Agradecer de novo ao Bruno, também a todo esse projeto Desencarcerando, que tem mais pessoas por trás aí, dando suporte também. E principalmente para a Cláudia, que aceitou o convite, para a doutora Cláudia, professora Cláudia, que aceitou o convite, e está aí para trazer um pouquinho para nós, né, um pouco de conhecimento, trazer esse bate-papo aí. Cláudia, muito obrigado. Eu já fui atrás do livro aqui, já abri na Amazon para comprar o livro, já vai. Semana que vem tá na mesa. Muito obrigado. Bem, mais uma vez, boa noite ou boa tarde, né? Aqui está quase escurecendo. É uma grande alegria para mim, Bruno, muito obrigada pelas suas palavras. Pedro, um prazer conhecê-lo. De fato, o Bruno é um amigo muito querido e eu fico muito feliz em voltar à UX para mais um evento de vocês. Eu queria agradecer ao pessoal do Desencarcerando, o Bate-Papo Criminal. E Pedro, por favor, Cláudia, somos colegas, somos todos, na verdade, somos todos estudantes. Isso a gente não perde nunca e só assim a gente segue em frente, né? Estudando, e desenvolvendo e pesquisando. E, na verdade, eu até, aproveitando e agradecendo aí a divulgação do meu livro, da minha tese de doutorado, como o Bruno falou, na verdade, eu até gostaria de partir das ideias da minha construção da tese de doutorado para chegar no tema especificamente, porque eu acabei chegando no tema até depois que eu concluí o meu doutorado, né? Eu passei muito brevemente por ele na tese, porque a gente sabe que tese é uma loucura e a gente tem prazo e tem objetivos ali específicos a cumprir, mas eu gostei tanto que eu acabei depois, indo atrás e pesquisando e relacionando o tema dos direitos humanos em âmbito empresarial com a minha construção principal, né, na minha tese de doutorado, que foi acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica, contudo, dessa nova frente, né, desse novo cenário da responsabilidade penal da pessoa jurídica que vem acoplada ou que vem sendo instigada, né, a se relacionar com novas estratégias, né, da criminalidade econômica, e nesse ponto é inegável, né, falar da utilidade, falar da necessidade dos programas de compliance como uma ferramenta, né, uma importante ferramenta de controle dos desvios, das desconformidades praticadas em âmbito empresarial. Então, isso, no meu modo de ver, inaugurou um novo cenário para a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e quando se fala em compliance, automaticamente também há uma ligação, né, um gancho com o estudo, a percepção da autorregulação e do encontro, então, entre autorregulação e a regulação, e aquilo que se chama, que se convencionou
chamar de autorregulação regulada, né? Então, esse foi, eu poderia dizer, o coração da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, e nesse contexto eu acabei adotando como paradigma desse momento, ou desse novo cenário, a questão do combate à corrupção. E isso por quê? Porque nós temos ali toda uma estrutura dos organismos supranacionais voltadas a estimular a adoção por parte das empresas e o estímulo regulador por parte dos estados desse novo instrumento, né, dessa construção preventiva como uma estratégia de combate à corrupção. E aí eu faço poderia dizer, uma comparação com o que está ocorrendo, né, no cenário internacional, naquilo que eu encontro, ou que eu penso de mais relevante, e trago isso para a nossa realidade, né? Então, desde já, o Bruno sabe disso, eu sou uma severa crítica da nossa lei anticorrupção, da opção do legislador brasileiro por inserir esse contexto de combate à corrupção em relação às empresas dentro do direito administrativo, daquilo que, muito entre aspas, eu coloco, né, do direito administrativo sancionador, e quando eu coloco entre aspas, com todo respeito, eu faço porque, na minha opinião, nós temos um direito administrativo sancionador muito deficiente, muito mal estruturado. Então, essa é a minha linha, né, de pesquisa. Agora, eu quero mostrar para vocês, ou dialogar com vocês acerca desse encontro, né, com os direitos humanos, e aí, nesse ponto, né, no meu estudo ali de autorregulação, e isso cai muito no direito administrativo. Na Espanha, o estudo ele é bem solidificado, até porque houve uma modificação que a mim me pareceu extremamente relevante, e me parece que pode servir de paradigma ao nosso direito, né, aqui ao Brasil. Isso eu falo porque a Espanha começou com o direito administrativo, né, a tutelar, a combater a corrupção em âmbito, né, empresarial, e isso foi alterado para o direito penal. Na primeira alteração, a coisa ficou ainda um pouco perdida, eles alteraram pouco tempo depois, enfim. Então, foi havendo modificações ali substanciais, alterações legislativas substanciais, e, ao meu modo de ver, uma construção, uma tentativa, né, de construir de uma forma, de buscar eficiência, de buscar eficácia, né, na construção dessa sistemática. A Espanha foi, a gente pode dizer assim, ela foi sem receio, né, alterando e alterando e o seu Código Penal, a sua legislação, ao que chegou agora, recentemente, em 2015, de uma forma muito mais elaborada do que aquilo que a primeira alteração de 2003. Então, quando eu vi, né, esse cenário, eu pensei, poxa, nós aqui poderíamos, talvez, seguir nessa linha. E a doutrina espanhola, a Academia Espanhola, né, do Direito Penal, ela foi acompanhando essas alterações e com um subsídio de pesquisa, de teses, né, e também de debates e também de divergências, é preciso que se diga, não só entre nós, há divergências, por exemplo, entre se seria o melhor caminho a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou se seria melhor dentro do direito administrativo sancionador, como foi feito, outros debates também e outras discussões, por exemplo, se dentro do direito penal, né, se a responsabilidade penal da pessoa jurídica, se ela deve ser tratada como heterorresponsabilidade ou como autorresponsabilidade, se é possível a construção de um sistema autônomo de responsabilidade da pessoa jurídica. Então, esse debate também ocorreu na Espanha, também há divergências, também há doutrinadores que entendem que a tutela seria melhor equacionada
quando se destaca a responsabilidade individual daquela pessoa que responde, que age, que atua pela empresa, se nós não estaríamos, então, não ocultando, mas se nós não estaríamos nos desviando, né, do foco principal quando nós nos preocupamos com a responsabilidade penal da empresa, ou seja, se o foco principal não estaria na responsabilidade individual, e se isso não estaria sendo aí um desvio de caminho. Mas, enfim, todo esse debate, toda essa discussão que lá ocorreu, né, foi aquilo que eu pensei que nós poderíamos aproveitar aqui. E eu dizia, então, que a autorregulação, quando eu concentrei os estudos na autorregulação, eu saí um pouco, né, do direito penal para poder entender melhor essa questão da autorregulação, do que exatamente com que exatamente nós estávamos lidando, né? E o primeiro ponto é no direito administrativo, e aí a coisa vai se desenrolando por outros caminhos, inclusive no âmbito da própria gestão empresarial, né? Então, vejam que é um tema, tudo que eu estou falando aqui muito em breve passo até agora, vejam que é inegável que nós estamos falando de um contexto, né? De um contexto que exige um novo diálogo, uma nova relação entre Estado, sociedade e direito, né? E não há como fugir, né, daquela questão da globalização, da perda da capacidade regulatória do Estado, do crescimento exponencial das empresas e de como o direito vai, então, responder a essa nova realidade, né? Então, vejam que nesse aspecto, exatamente, eu acoplei a autorregulação com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas vejam que a autorregulação, se nós tivermos que olhá-la por si própria, nós vamos ver ali uma carga acentuada de voluntariedade, né? Essa é a base, né, vamos dizer assim, da ideia da autorregulação, né, no contexto da empresa. E aí, nesse ponto, eu saí do direito penal e eu caí em temas, em ideias que não eram muito familiares a mim, né? Até poderia ser se eu fosse uma grande estudiosa do direito comercial, por exemplo, eu já poderia ter uma familiaridade um pouco maior, mas esse é o nosso desafio, né? E principalmente hoje, me parece que o desafio é cada vez mais essa integração entre os ramos, então a gente começa a entrar em outros campos que não aquele que nos é mais confortável, que não é mais familiar, né? E assim foi comigo, né, no estudo da responsabilidade penal da pessoa jurídica e no desenvolvimento aí da minha tese, nessas investigações que eu estou aí pontuando para vocês, né? Então, quando, nesse contexto da voluntariedade, né, da autorregulação, eu caio na governança corporativa, na responsabilidade social da empresa. São dois pontos importantes, né, nesse nosso bate-papo. A governança, ela se relaciona com as estratégias que buscam, então, dirigir ali a administração da empresa, procurando um equilíbrio entre stakeholders, shareholders, né? O principal objetivo da empresa, pode-se dizer, da governança nesse contexto, que estaria relacionado à proteção dos investidores, né? Contudo, isso vem sendo cada vez mais trabalhado ou ampliado dentro daquilo que a gente fala de um capitalismo mais consciente, né? E que vai trazendo essa preocupação com valores que não apenas o lucro, né? Mas a governança, enquanto a governança tem esse aspecto, a responsabilidade social da empresa, ela já surge num contexto muito mais fluido, eu poderia dizer, porque aqui, sim, né, há destaque
ao papel social da empresa, a ética, aquilo que a gente chama de Good Citizen Corporation. Então, aqui, de fato, há uma autorregulação voluntária, né, com um menor grau de estímulo externo, né, poderíamos dizer assim. Contudo, ao mesmo tempo, exatamente esse excesso de voluntariedade, ele acaba sendo um problema para a responsabilidade social da empresa, na medida em que gera ou em que há um déficit de exigibilidade e que a gente fica sem saber, então, qual vai ser a linha mestra que vai amarrar essa responsabilidade social corporativa com uma linha construída de fato com preocupações éticas e sociais, por exemplo, que não apenas seja uma forma ou uma maquiagem num marketing ou numa política econômica, né, disfarçada, uma nova política econômica disfarçada. Enfim, nessa linha, né, nessas propostas voluntárias, quando eu chego nesse contexto, eu chego no Pacto Global da ONU, né, e exatamente no tema empresas e direitos humanos. E isso é um contexto que eu estou fora ali do meu chapéu de penalista. Contudo, aprofundando um pouco na questão da autorregulação, porque eu precisava, a minha ideia, né, o meu objetivo era casar, era estruturar a autorregulação com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Vejam que o Pacto Global é uma iniciativa voluntária, né, que traz diretrizes para as empresas em relação a 4 pontos fundamentais: direitos dos trabalhadores, meio ambiente, direitos humanos e combate à corrupção. Ele surge em 2000, lançado pelo então secretário Kofi Annan, secretário da ONU, e surge nesse contexto de mobilização da comunidade empresarial em torno da adoção de valores fundamentais no exercício da sua atividade, né? O Pacto Global ele vem organizado em 10 princípios, e esses princípios são inspirados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais do trabalho, na Declaração do Rio do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e na Convenção da ONU contra a corrupção. Vejam que, em relação aos direitos humanos, o pacto estabelece que as empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, né? E devem assegurar-se de que elas próprias não estão violando esse direito. Eu poderia dizer que o que me parece é um dos pontos significativos nesse contexto é que o Estado ele passa a não ser o único ator relevante em relação à violação dos direitos humanos, né? Então, aqui há um destaque, pela primeira vez, há essa referência à empresa como um ator também, né? Em relação à violação dos direitos humanos. E vejam que esses 4 campos de atuação, eles têm por objetivo estimular a responsabilidade empresarial, né? Para que as práticas empresariais sejam, então, passem a ser mais sensíveis, cada vez mais sensíveis a esses temas, e que integrem a responsabilidade da empresa e que contribuam, então, para a existência ou para a formação ou para a consolidação de um mercado global mais ético, né, e responsável. É bonito, né? Tudo isso é bonito, são ideias bonitas, mas são ideias que a gente precisa cada vez mais trabalhar, discutir, absorver e também ver qual a linha que está se seguindo desde 2000 acerca dessa temática. O pacto em si
Vejam que não é um instrumento regulatório, né? Não é um código obrigatório, é apenas uma iniciativa voluntária que tem por objetivo fornecer diretrizes, né, para a proteção do crescimento sustentável. Merece o elogio de ter sido o primeiro diploma internacional a dirigir-se, né, diretamente para as empresas nesse contexto, mas é inegável que essa ausência de impositividade, ela gera problemas e gera críticas, né? E vejam que as críticas recaem sobre o fato de se constituir apenas um compromisso político para uma difusão de princípios, né? Ele está amparado ali em 10 princípios, mas não há um efetivo controle, né? Principalmente de se buscar investigar ou de se ir atrás de métricas de que esses princípios estão, de fato, sendo implementados e adotados na prática, né? Se há um compromisso sério de implementação, né? Então, nesse ponto, assim, quando eu, né, chegando e caminhando na minha investigação, 2 pontos me chamam a atenção, tá? O primeiro deles é o fato de o pacto, essa voluntariedade do pacto, se vocês forem observar por um outro prisma, a gente pode ver que muitas das questões tuteladas ali, elas estão no âmbito de direito fundamental. E se nós estamos no âmbito de direito fundamental, soa estranho falar em facultatividade, porque não estamos aqui falando de direitos facultativos, né? Até porque a própria essência dos direitos humanos, ela reside ali no seu caráter de obrigatoriedade. Isso é uma conquista, né? Chegarmos no caráter de obrigatoriedade, na proteção efetiva. E aí, nós poderíamos falar, bem, então a hora que o pacto trata dessa questão e fala em voluntariedade, em facultatividade, quer dizer, isso não estamos descendo, né, um degrau. Esse seria um aspecto, né, ainda que observado, né, que talvez uma resposta a essa questão por mim colocada seja que estamos aqui no âmbito empresarial, né, e não, né, no âmbito do direito individual. Mas, enfim, essa é um ponto que nós poderíamos nos aprofundar. E um outro ponto que acaba me chamando a atenção, e aqui sim, né, como penalista, é o fato de que o pacto ele dá destaque, né, aqueles 4 objetivos que eu falei mais de uma vez para vocês, ele dá destaque a 4 pontos que são fortemente tutelados, regulados na área penal, né? A violação em relação ao direito do trabalho, violações ao meio ambiente, corrupção. Então, isso me intrigou, né? E aí, a corrupção, eu peguei ali esse gancho da corrupção como paradigma. Voltando à questão do caminhar, né, dessa questão do pacto global, e até como uma possível tentativa de responder às críticas, né, sofridas em função da voluntariedade do pacto, a Subcomissão de Direitos Humanos da ONU, inspirada até pela possibilidade de criar um instrumento internacional que reunisse a tutela dos direitos humanos e a responsabilidade das empresas que fosse vinculante, surge nesse contexto o projeto de normas sobre a responsabilidade das sociedades transnacionais e outras empresas. Isso em 2003, né? E como uma tentativa de dar um passo à frente, vamos dizer assim, ao pacto, no sentido de impor aos estados a obrigação de proteger os indivíduos de abusos cometidos pela empresa, né? Então, exigindo um mecanismo de controle, né, das práticas empresariais. Contudo, tem alguém com o microfone aberto, né? Posso seguir? Pode seguir. Tá.
Contudo, vejam qual foi a resposta do mercado, né, a essa tentativa. Vejam que o mercado não recebeu bem esse projeto, né? Sofreu críticas. Em qual sentido? De que estaria havendo uma ingerência no mercado, né? E que isso poderia afetar o bom funcionamento ali do capitalismo, né? E além disso, outra crítica que foi feita no sentido de que não havia uma clareza, né, acerca de qual seria o marco divisório, né, entre a responsabilidade do Estado e a responsabilidade da empresa. E acabou que esse projeto de normas ele não foi adotado, né, mas ele mantém a sua importância na estrutura, na formação aqui da ideia de direitos humanos em empresas, exatamente por ter aberto o debate sobre a responsabilidade empresarial, né, em âmbito de direitos humanos. Então, a partir disso e em paralelo, a ONU nomeia um relator para a apresentação de um outro instrumento de normas, John Ruggie, que é um nome extremamente conhecido e uma pessoa que exerceu um papel fundamental, né, nesse cenário, né, de construção por parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, no contexto de direitos humanos e empresa. Em 2008, um novo relatório foi apresentado, então, por John Ruggie ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, propondo alguns princípios orientadores sobre empresa e direitos humanos, né? E esse relatório foi aprovado em 2011, e a ideia de proteção, ela vinha amparada em 3 fundamentos, né? Prevenção, reparação e proteção. Então, ele incluiu a OIT, a OCDE, o Banco Mundial, mas qual foi, né, o ponto frágil? Me parece que o ponto frágil foi ter inserido essa temática no contexto da responsabilidade social da empresa. E se assim foi, vocês já devem estar imaginando, então, novamente, né, o tema volta para a questão da voluntariedade, né? Quando se fala, né, em responsabilidade social da empresa. Vejam que aí o tema continua, né, na ordem do dia, por outros prismas. Em 2011, diferentes diplomas internacionais inserem os direitos humanos no âmbito da responsabilidade empresarial, contudo, ainda fica como um ponto fraco a imprecisão com que o tema vem sendo tratado, né, por esses órgãos. Eu poderia perguntar a vocês, por qual via, então, seria possível superar essa deficiência, né? Ou esse ponto fraco nessa temática, né? Na violação de direitos humanos praticados em âmbito empresarial, né? Nós poderíamos pensar, né, em algum instrumento que permitisse que as empresas fossem diretamente acionadas pelas violações de direitos humanos, né? Vejam que aqui a minha provocação, por que eu faço, né? Eu faço para voltar para o campo do direito penal, que eu disse para vocês que eu estava aí navegando em outras áreas, né? E aqui eu acabo voltando para o direito penal e destacando aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, que alguns desses compromissos, desses princípios do pacto, e que depois foram, né, sendo incorporados e destacados com primazia na questão de direitos humanos em empresa, algumas dessas linhas ela conta com severa regulação no âmbito penal. E aí eu acho que nós precisaríamos trabalhar melhor isso, porque as empresas são estimuladas a desenvolverem, por exemplo,
projetos no seu âmbito interno, né, que ressaltem ou que sejam ancoradas no seu efetivo compromisso de observar os princípios do pacto. Agora vejam que as violações de direitos humanos ou essas violações desses 4 princípios, por exemplo, né, tomados como paradigma, que possam vir a ser cometidas no interior da empresa, elas são colocadas, né, no âmbito de uma responsabilidade penal. Então, será que nós não poderíamos falar na necessidade de um mecanismo efetivo de responsabilização das empresas por violação de direitos humanos? Ou só a pessoa física, né, aquele que age em nome da empresa, será responsabilizado? Será apenas a responsabilidade do dirigente, né, enquanto para a empresa isso fica no âmbito ali da responsabilidade social? Então, me parece que é nesse contexto que a gente poderia, talvez, voltar os olhos para a responsabilidade, mais uma vez, para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Quando eu fiz, né, toda essa construção, eu caí, mais uma vez, no âmbito da corrupção. Eu peguei a corrupção como paradigma, né? E aí, se a gente assumir que a grande pauta do tema das violações dos direitos humanos em âmbito empresarial, ela tem como frente a tutela ambiental, a tutela do direito do trabalho, o combate à corrupção, e vejam que a corrupção ela se relaciona hoje, né, aquilo que nós falamos de uma corrupção endêmica, né, uma corrupção que lança tentáculos e macula toda a estrutura, né? Ela afeta toda a estrutura, não só no âmbito empresarial, como no âmbito estatal e social. Então, eu encontrei um estudo que me pareceu extremamente relevante nessa construção, que é de uma professora alemã, diretora do Max Planck, Anne Peters, né? E ela diz que a proteção dos direitos humanos hoje, ela se realiza combatendo a corrupção. Tanto que a Assembleia Geral da ONU de 2015, ela colocou na agenda de 2030 a meta de reduzir substancialmente a corrupção em todas as suas formas, né? E mais, ela coloca como meta o enfrentamento das principais práticas criminosas que violam os direitos humanos, e nesse contexto ainda ela também dá destaque à corrupção. Vejam que nós temos aqui um ponto de vista, então, específico em relação ao tema de direitos humanos em empresa, que direciona o tema para o âmbito do direito penal, né? Então, há outros estudos, há outras linhas de trato para o tema. Se vocês tiverem a curiosidade, ou se for o objeto da investigação, da pesquisa de alguns de vocês, né, a questão dos direitos humanos em âmbito empresarial, vocês vão ver que há outras linhas. Eu até gosto de dizer isso, né, para que vocês compreendam, sempre, por isso que eu sempre faço essa ligação com a minha tese, na verdade, com a minha investigação, para que fique claro, né, que a linha para a qual eu me direcionei. Mas vejam que os meus estudos, então, eles se voltaram para procurar no direito penal uma possível resposta para aqueles pontos que ficam em aberto no tema de direitos humanos em empresa, né? E aí eu me pergunto, o tema deveria, então, ficar restrito ao âmbito da autorregulação, né? Os estados não teriam uma obrigação de regulamentar isso, de internalizar esses princípios orientadores? Vejam, essa proximidade dos temas, né, com o direito penal, por exemplo, também traz outras dificuldades no próprio direito penal.
nos desafios que tem sido para o direito penal enfrentar essas questões da globalização, né? E aqui a gente acaba falando no direito penal internacional, em novas propostas que são hoje investigadas na tentativa de superar deficiências regulatórias nesse contexto, nas próprias iniciativas aqui específicas para o âmbito da corrupção empresarial. E hoje, mais do que nunca, me parece extremamente relevante, né? Hoje, o que eu digo é essa situação que a gente está vivendo, o fato de que a gente está aqui online, de que eu não esteja em Caxias do Sul, na sala de aula com vocês. Eu já falei para o Bruno que isso, a hora que essa pandemia acabar, que ele vai ter que me levar para Caxias do Sul, toda essa transformação que a pandemia da Covid trouxe, né? E isso a gente precisa voltar os nossos olhos de investigadores, de pesquisadores para isso, porque me parece que muitas consequências vão advir, não só aqui nesse momento que estamos vivendo, há 1 ano e 6 meses, né? Poderíamos dizer aqui no Brasil, desde março do ano passado até agora, mas no que vai gerar daqui para frente de desconformidade, né? Não só no âmbito empresarial, mas no âmbito social, até em função desse abalo da economia. Então, se a gente enxerga hoje a questão, né, da Covid-19 e, além disso, as alterações climáticas que nós estamos vivenciando, né, vendo, sentindo, vivenciando, né? E isso, inclusive, é relacionado com uma instabilidade social muito grande que traz, né, a ideia de medo, né? E aí, isso me parece que é extremamente pertinente ao tema, né? Mais do que nunca, abre, então, o campo de investigação para os direitos humanos em âmbito empresarial na busca de soluções, na busca de respostas, né? Vejam que esse ano, em maio de 2021, a título de exemplo desse contexto, o Parlamento Europeu aprovou 2 relatórios que dizem muito, né, a tudo que nós estamos conversando. O primeiro relatório é o que trata dos efeitos das mudanças climáticas sobre os direitos humanos e o papel da tutela do meio ambiente nessa questão. E nesse relatório se destaca o impacto negativo das mudanças climáticas dos direitos humanos, né? E há uma exortação para que os países reforcem as suas medidas nessa questão, principalmente na questão de políticas públicas nesse sentido, né? Abre-se também para preocupação com a cadeia de suprimento. Isso é algo muito relevante, muito atual quando se fala nessa pauta. E além desse relatório, nós temos um outro, um relatório de responsabilidade das empresas por danos ambientais, onde se observou que garantir a responsabilidade por danos ambientais é fundamental para tornar as empresas europeias, né, estamos falando do contexto europeu, para tornar as empresas europeias mais sustentáveis, né? E aqui entra um aspecto que me chama muito a atenção, que eu destaco como um ponto de importância, aquilo que se relaciona com a normativa da due diligence corporativa, porque esse relatório destaca a ligação da due diligence, né, com esse contexto de sustentabilidade da empresa, né? Ao lado da due diligence, as questões de responsabilidade social e de governança corporativa sustentável, né? E isso vem ao lado de medidas que são propostas, medidas de controle, de prevenção, de reparação do dano, e aqui há, sim, de fato, uma menção expressa à responsabilidade penal da pessoa jurídica, inclusive no âmbito do direito internacional. E vocês já devem ter ouvido a expressão ecocídio, nesse contexto que está inserido o ecocídio, né, como um direito internacional, então, de proteção ao meio ambiente.
Já vamos lá, Marcos. Eu estou acabando e aí a gente dialoga. Vejam que esse reconhecimento, né, da necessidade de se incrementar medidas de controle, né, no sentido de se buscar a prevenção e a reparação de danos ambientais de forma mais eficaz, nesse contexto se insere o incentivo à responsabilidade penal como um instrumento, como uma estratégia, né? E vejam que também se fala, né, na questão da restauração, né? E isso também são linhas que navegam em torno dessas questões, né? Me parece que nesse contexto de pandemia, que eu estava dizendo para vocês, de recessão global, há ao lado disso um medo também de que haja um enfraquecimento dos compromissos com a tutela ambiental, dos compromissos com a proteção dos direitos humanos, né? Então, eu estou vendo que o estímulo aqui é a adoção de regulações mais vinculantes, né? Tanto que essa questão da due diligence corporativa, ela foi aprovada também recentemente no Parlamento Europeu como uma recomendação de due diligence obrigatória para as empresas, né? Então, me chama muito a atenção todo esse cenário, né? Eu reforço a ideia de que a due diligence em direitos humanos, ela tem essa possibilidade de servir como um instrumento eficaz para identificar risco, para prevenir graves violações aos direitos humanos, principalmente em áreas que envolvam alimentos, na área farmacológica, que acabou ficando em destaque aqui na questão da Covid, ao meio ambiente, às empresas transnacionais, né, empresas muito grandes, né? Enfim, vejam que grandes empresas estão, de fato, incorporando esses processos de due diligence de direitos humanos nas suas tomadas de decisões estratégicas, né? Ponto. Contudo, se a gente vai um pouco mais longe, a questão da obrigatoriedade da due diligence, ela vem um pouco mais de perto com a ideia de regulação, e ela também reforça a relação, a preocupação com a preocupação que a empresa deve ter com os stakeholders, com a questão das partes interessadas, e também faz uma ligação, torna essa questão um ponto de destaque naquilo que se fala, né, que está inserido no âmbito da governança corporativa. Então, vejam que a gente acaba unindo, né, de certa forma, um cenário, né, que nós iniciamos ali atrás, né, quando eu falava de autorregulação, depois com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, me parece estratégias que estão sendo hoje tomadas, né, com a ideia de que nós possamos atingir um patamar de eficácia, de eficiência, de legitimidade, né, das medidas protetivas que se fazem necessárias nesse momento. Por último, o Conselho de Direitos Humanos da ONU lançou um informe ano passado relacionando empresa, direitos humanos e corrupção. Nesse informe, ele descreve a questão das boas práticas que devem ser aplicadas, né, por Estado, empresa e sociedade para combater a corrupção. E ele também destaca a preocupação com as medidas de prevenção e com as medidas reparatórias, né? Então, são formas aqui de exercício do controle social da atividade socialmente danosa da empresa, que dialoga por todas essas vertentes, né? E aqui também se relaciona com a ideia de promoção de práticas comerciais responsáveis em relação a direitos humanos e atividades
diante de medidas de combate à corrupção. Bem, dentro do que do tempo que me foi dado, eu acho que é isso que eu gostaria de conversar com vocês, e até para que a gente tenha a possibilidade de dialogar um pouco. Muito obrigada. Pedro, devolvo a palavra para você, e mais uma vez agradeço aqui a oportunidade e estou aqui para ouvi-los. Muito obrigado, Cláudia. Já de pronto eu passo a palavra para o professor Robson, que chegou também, acompanhou a tua fala, e depois a gente abre espaço aí para as perguntas também. Robson. Obrigado, Pedro. Obrigado, professora Cláudia, por esse convite. Agradecer ao Bruno também por essa ponte. Dizer que esse nosso projeto aqui, ele tem a pretensão de ser uma porta aberta para a pesquisa do direito, e que bom, né, termos aqui essas considerações, porque o Bruno sempre valoriza muito a pesquisa séria no nosso ambiente acadêmico. E observando, prof, apenas aproveitando depois o Clóvis, desculpa, já tem ali uma observação, mas aproveitando essa sua disponibilidade e agradecendo mais uma vez, o que daria para nós pensarmos, não sei se isso é possível de se fazer, em relação à teoria do delito, porque no Brasil a gente tem um sistema de dogmática penal muito, muito conservador, né? Então, a ideia por detrás da responsabilização, para além do indivíduo, ela sempre foi vista assim com um olhar um pouco cético, né? Então, eu não sei se a gente teria que revisitar alguma categoria em particular, não sei se a culpabilidade, não sei de que forma a gente poderia ampliar esses espaços para que houvesse, quem sabe, uma teoria, né, do delito que abarcasse também essa pretensão, diríamos assim, de responsabilidade penal. Depois, se caso a prof conseguir conversar um pouquinho sobre isso, eu lhe agradeceria, tá? E agradecer também aos nossos alunos que estão aí participando. Obrigado. Robson, um prazer conhecê-lo. Muito obrigada pelas gentis palavras, pela acolhida. Só que eu vou fazer um protesto com você. Essa sua pergunta, eu vou querer um outro bate-papo criminal, porque aí em 5 minutos não dá. Aí, né? É que o Bruno volta e meia ainda ele diz assim, agora esse semestre de novo apareceu a teoria da cegueira deliberada aqui, sabe? Mas olha, muito boa a sua pergunta. Eu gosto muito do desafio de tentar responder, e depois eu vou conversar, né, com vocês, já sigo na pergunta do Clóvis, tá? Eu gosto muito de ser desafiada a dar uma resposta nesse sentido, exatamente porque a resposta fica falha. A gente não tem como dar uma resposta dizendo que nós não vamos fragilizar a teoria do delito. E essa era a grande dúvida que eu tinha, né, no meu estudo, principalmente porque, como eu tenho eu sou advogada de formação, tenho esse berço garantista, e eu falava assim, poxa, mas é isso mesmo que eu estou estudando? Eu estou querendo tirar algo do direito administrativo sancionador e jogar no direito penal? Porque, na minha concepção, no direito administrativo sancionador, principalmente com a responsabilidade objetiva, né, que foi a opção do nosso legislador, nós não temos como exercer de maneira efetiva uma defesa da empresa, porque se basta o nexo de causalidade, se a responsabilidade é objetiva, fica complicado, né? Fora isso, toda a deficiência do nosso direito administrativo sancionador, que é muito diferente daquele que se verifica, né, do que existe na Europa. Mas então eu tinha essa dúvida, e eu via os estudos, bons estudos e boa doutrina acerca dessa necessidade de compatibilização com o nosso direito penal e com as falhas que eram apontadas nesse contexto. E eu acabei me convencendo de que eu não tenho uma resposta exata para te dar, mas eu acabei me convencendo que eu poderia sim ficar do lado de lá a partir de 2 prismas. Primeiro, de que o tema
não é novo. A dificuldade de aceitação, né, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela não existe só hoje, ela vem do começo do século passado. Então, nós tivemos na doutrina, por exemplo, 1915, 1917, 1919, Prince, Afonso Arinos aqui no Brasil, Mestre na Espanha, doutrinadores que defendiam a necessidade de que a empresa fosse responsabilizada criminalmente, né? E que transigiam, então, com a construção de uma teoria da culpabilidade, porque, né, nem ela estava, nem havia uma resposta a ser dada nesse contexto. Então, contudo, me parece que exigências de política criminal fizeram com que nós tirássemos o olho da dogmática e voltássemos, e dentro desse contexto ampliado da política criminal, que nós aceitássemos, então, as possíveis deficiências nas respostas à compatibilização com aquela teoria dogmática pura, clássica, né? E aí entram as questões, então, da formação, da questão da pena, né, da pena para a pessoa jurídica, porque a pena que nós conhecemos, a pena, ela é essencialmente, né, direcionada ali à pessoa física. Então você fala, bem, mas se é para aplicar a pena de multa, por que eu preciso do direito penal, né? Mas nós temos um peso, uma carga, né, dentro do direito penal que me parece servir a modificação, que, como que eu falo? A carga de resposta do direito penal, ela é mais efetiva, né? E, além disso, a ideia de que isso, muito mais recentemente, de que seria possível, então, construir uma autorresponsabilidade da empresa, né? A ideia da construção de uma culpabilidade empresarial que ainda deixa muitos pontos a serem esclarecidos, mas eu não tenho como te falar que é isento, né, de dúvida, e que se a gente não for a fundo, a gente não vai ver aspectos de fragilidade, mas eu acho que aqui é uma opção, né? Então, é uma opção a gente se guiar ou continuar no dogma, né, de que a sociedade não pode delinquir, ou é uma opção olharmos todo um cenário, ampliarmos o nosso olhar e, por uma questão de política criminal, falar, não, nós precisamos, então, responsabilizar a empresa em âmbito criminal. Quanto à questão do Clóvis, né, como a sociedade e as empresas devem agir para incentivar a mudança de cultura, vejam que a ideia de compliance, ela vem extremamente acoplada à questão da cultura, né? Que seria o caso de se relacionar esse instrumento de prevenção com a formação de uma nova cultura no seio da empresa e no seio da sociedade. Clóvis, me parece que tanto a sociedade quanto a empresa, ela compete, né, dentro da ideia de ética, da ideia de responsabilidade social, incentivar essa modificação, né? Esse é o contexto, vamos dizer assim, da responsabilidade social da empresa. Mas a mim me parece que nós, enquanto sociedade, a gente ainda tem um déficit que permita dizer que, sem um viés regulatório, sem a mão do Estado ainda, me parece que fica difícil que a gente consiga apenas pelo âmbito do incentivo que a gente consiga a formação dessa cultura. Então, dizendo isso, eu não estou de forma alguma enfraquecendo, né, os estudos da compliance ou
dos instrumentos de integridade na empresa, na administração pública, e um outro ponto também que eu acabei estudando, a questão da public compliance. Não é isso, nós não estamos enfraquecendo, mas assim, nós precisamos ser realistas com a ideia de que a sociedade ainda precisa das mãos fortes, né, do Estado para direcionar um pouco esse tema, porque apenas no âmbito da formação de uma cultura, eu acho que é preciso ainda muita evolução para que a gente, evolução social, né, evolução de cada um de nós, para que a gente chegue nesse objetivo, né, por si próprio. Mais alguma pergunta? Sabe, Cláudia, que tanto na tua fala e agora nas respostas, né, é uma coisa que sempre me incomodou, seja como advogado, criminalista, né, que a gente depois agora como professor também, a conseguir explicar, eu não digo nem a responsabilização da pessoa jurídica. A responsabilização da pessoa jurídica, tu tem uma forma de explicação, né, tu tem as teorias, o que eu vejo muito também é a questão da penalização, né, que tu trouxe, que é mais problemático, né, onde vai se discutir bastante, porque se é só para aplicar pena de multa, é uma coisa que eu mesmo digo, né, se eu vou aplicar pena de multa por si só, vou fechar a empresa, vou proibir ela de contratar com o poder público ou coisas nesse sentido, eu tenho direito administrativo, né, para isso, eu tenho direito civil para isso, direito trabalhista para isso, eu preciso do direito penal. Mas, claro, quando nos traz a questão da força, né, que o direito penal tem, também para a imagem, e eu acho que, e fazendo aí também a questão do que o Clóvis trouxe, né, e concordando contigo, eu acho que parece que às vezes a população, sociedade, ela precisa da mão do Estado para dizer para onde que ir. E a lei, ela vem fazer isso para tentar moldar a cultura, porque a cultura da corrupção ela é impregnada no Brasil. E isso é uma coisa que corrompe direitos humanos, que corrompe a sociedade, que corrompe tudo. Então, tu precisa de uma lei para tentar espremer isso de uma forma que vá dar o rumo. Claro, sem tolher todas as outras garantias que a gente tem, né? Esse acho que é o grande desafio aí que tu apresenta, né, na tua pesquisa, né? Sabe, Pedro, que você me fez também me lembrar de um gancho agora, né, rapidamente, mas quando você fala essa questão da multa no direito, né, administrativo e tal, e no penal, e aí, na criminologia empresarial, é algo que hoje, né, é uma vertente muito presente, ainda no direito penal, em função a grandes empresas. Então, por exemplo, a Apple, né, alguém vive aqui sem, né, então, assim, aconteceu, ou então uma grande empresa automobilística, por exemplo, que tem alguma questão aí no cenário mundial com uma falha na questão de ambiental, poluentes, assim. ambiental, né? É um exemplo, né? Essa empresa é multada, uma multa astronômica, e aí muda alguma coisa? Você vai deixar de comprar o carro da marca? A gente vai deixar de comprar o iPhone? Tem milhões de multas. Então aí você fala, quer dizer, nem no direito penal, né? E aí vem a criminologia empresarial nesse sentido, mas nem no direito penal a resposta está sendo eficiente. Então a gente tem que buscar um outro caminho, né? Sim. Não, concordo. E vai ser justamente, só que daí o problema é penalizar o dono por ser dono, né? Porque daí a gente está trazendo a responsabilidade objetiva para dentro do direito penal. Que daí é o outro problema que a gente vai ter, né? Mas é a única forma de fazer aquela coisa das empresas incentivarem, da sociedade, criar essa cultura, né? Eu acho que o convite depois para o Bruno vai ser renovado, mas dá para estender para um próximo bate-papo, né? Certamente do bate-papo de hoje o Robson vai enfrentar isso também ano que vem, quando pegar os TCCs, né? Os projetos do semestre que vem. Certamente alguém vai querer falar sobre isso, porque é um tema muito crescente ainda, né? Às vezes parece batido, mas sempre quando tu é batido, vamos olhar de novo.
e tá ali, tá precisando ser revisitado. Te agradeço muito, Cláudia, em nome do Bruno, em nome do Desencarcerando, do Robson, pela aula, pela palestra, pelo bate-papo aí. Eu realmente já comprei o livro, tá? Chega segunda-feira Obrigada. pela Amazon. Eu acho que é muito interessante. Aqui em Caxias é uma cidade. Não sei se você já veio para Caxias, ou conhece Caxias? É uma cidade Não, completamente industrial, de empresas, então a gente sempre está precisando de alguma coisa assim, né? Então a gente sempre tem alguma coisa de licitação, tem algum problema de autorregulação interna, e eu acho que a tua fala é muito importante por isso também, né? Para o pessoal que vive aqui a cidade. Muito obrigado. Obrigado, prof. Tá? E sem dúvida, no que nós tivermos uma oportunidade, vamos querer vê-la aqui pessoalmente em Caxias, né? Com certeza. E o Bruno vai se encarregar aí dessa, né, dessa ligação. Do Mas mais transporte. uma vez agradecer pela generosidade com que compartilhou do seu tempo, do seu conhecimento e agradecer também aí aos nossos alunos que estiveram acompanhando, tá? Um abração, prof. Obrigado. muito obrigada, Pedro, Muito obrigado. Robson. Eu que agradeço, a generosidade é de vocês comigo, porque nada melhor, né, para um pesquisador do que poder debater as suas ideias e ampliar, e principalmente para estudantes, para alunos, para que também seja, talvez, o objeto de pesquisa de algum. Quer dizer, essa é uma alegria muito grande para mim. Bruno, mais uma vez, obrigada. Pedro, Robson, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Antes do pessoal estiver saindo aí, só para lembrar e já fazer o convite, né? Mês que vem tem o congresso, né, de Ciências Criminais pelo Desencarcerando. Dia 23 e 24 vai ser um congresso online. O Bruno ainda está para confirmar ali certinho alguns palestrantes e maiores informações, mas vai ser excelente também pela plataforma do Meet, acredito que seja. Então vai dar ou pelo próprio YouTube, vai dar para ver bastante coisa. Semana que vem tem mais bate-papo e o Bruno se encarrega de botar os vídeos no YouTube. Muito obrigado a todos. Um abraço.